Salve, salve, querido e querido ouvinte, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Estrangeiro, o podcast de política internacional do Brasil de Fato, essa nossa iniciativa aqui para debater, discutir, analisar e te informar, claro, dos principais acontecimentos do noticiário internacional, sempre com o nosso jeito, com o nosso olhar, uma visão popular do mundo. Eu sou Lucas Stanislau e tá aqui ele comigo, Rodrigo Chagas, que substitui o nosso querido Rodrigo Durão, que segue no Haiti com muitas informações, trazendo muitas análises e muitas notícias pra gente. E tá aqui Rodrigo Chagas pra fazer a substituição de Rodrigos com muito talento e muito carisma. Como vai, Rodrigo? Um prazer, Lucas, tá mais uma semana nessa bancada com a honrosa missão de substituir Rodrigo Durão, a quem mando um abraço. Cabe a mim a missão de apresentar nosso time de correspondentes internacionais que tocam a cobertura do Brasil de Fato. Temos correspondentes na Rússia, na China, em Cuba e na Venezuela. O Estrangeiro, lembrando, gente, vai ao ar toda quarta-feira às 11 da manhã e você pode acompanhar este e outros episódios no YouTube do Brasil de Fato, no Instagram, no Facebook, no X e também nos principais tocadores de áudio. É isso, gente. Manda sua mensagem, seu comentário, sua pergunta, sua crítica, por que não, né? Vem fazer o programa com a gente, que a gente tá muito de olho na sua interação e a gente tá interessado em derrubar as fronteiras que nos separam e que separam os povos do mundo, porque esse é o espírito do estrangeiro. Hoje a gente vem com um tema urgente que diria que é quase um tema conceitual, Rodrigo, um tema tese aqui, um episódio tese do estrangeiro que acaba atravessando aí muitos episódios, né, que a gente já fez na nossa curta, porém muito honrosa história aqui de 34 episódios, que são as sanções e os bloqueios dos Estados Unidos, né? Países do sul global aí, inúmeros bloqueados, sancionados pelas medidas unilaterais coercitivas que Washington impõe contra as economias desses países e acabam afetando aí a vida de milhões e milhões de pessoas. Claro, esse tema vem aparecendo no estrangeiro, seja frontalmente, seja lateralmente, mas hoje a gente decidiu parar por uma hora aqui e discutir e debater esse tema que é muito urgente, não só para o Brasil, mas também para todo o sul global. E tá aqui com a gente ele, que vai ajudar a gente a compreender um pouco como funcionam as sanções na prática, um nosso correspondente que vive sob sanções, que vive num país bloqueado, diretamente de Caracas, na Venezuela. A gente recebe o Lorenzo Santiago. Lorenzo, conta aí pra gente como é que tá as sanções na Venezuela. E, de fato, esse tema das sanções está muito ligado ao dólar, né? Então, eu queria já te começar fazendo essa pergunta. Como que o uso e a imposição do uso do dólar contra países como a Venezuela afeta a vida das pessoas e facilita, de alguma maneira, a aplicação de sanções dos Estados Unidos contra o mundo? Bem-vindo, Lorenzo, ao Estrangeiro. Bom dia, Lucas. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Miguel, que estava acompanhando a gente, que está também acompanhando a gente nessa mesa, e a todo mundo que está ouvindo o episódio do Estrangeiro. Lucas, acho que esse é um tema muito importante, um dos principais assuntos, né, que a gente já abordou de várias maneiras no Estrangeiro, né, de maneira lateral, como você bem pontuou, mas que é fundamental para a economia dos países, principalmente que estão na periferia do sistema capitalista, porque atinge diretamente a população, né? Acho que, a primeira coisa é entender como essa política, né, é feito o objetivo dessa política que principalmente é promovida pelos Estados Unidos, mas que também é uma ferramenta usada por países, pela União Europeia e por países europeus em geral. O objetivo é sufocar as economias de países em que os Estados Unidos consideram uma ameaça ou que discordam de seus governos, como é o caso da Venezuela, de Cuba, do Irã, da China e da Rússia. Então, a ferramenta principal é essa, é usar sufocar essas economias e impedir que elas tenham acesso à principal moeda de comércio estrangeiro, né, de comércio internacional, que é justamente o dólar, né? Esses países geralmente dependem da exportação de commodities para ter a entrada de dólares e assim formar suas reservas e assim conseguir comprar produtos industrializados. A partir do momento que os Estados Unidos e que esses países da União Europeia emitem essas sanções, bloqueiam esses países, o objetivo é impedir essa entrada de dólares. De que maneira? Então, no caso da Venezuela, é impedindo a venda do petróleo, que é o principal produto venezuelano. A Venezuela tem reservas muito grandes de dólares em todo o mundo, e com isso, a venda desse petróleo é o principal canal de entrada de dólares no país.
A partir do momento que a Venezuela perde isso, ou seja, não consegue vender petróleo no mundo, porque os Estados Unidos aplicam essas sanções contra o mercado petroleiro venezuelano e impedem outros países de comprar o petróleo venezuelano, a sua própria moeda nacional perde valor. Então, a partir do momento que tem menos dólares circulando no país, as moedas nacionais acabam perdendo valor, e isso dificulta, isso acaba sufocando toda a economia do país. Gera inflação por conta do câmbio, né, por conta dessa diminuição, dessa desvalorização das moedas locais. Você também tem um aumento do preço dos produtos por conta disso, né, por tabela, dos produtos que são importados. Então, isso gera um estresse e um sufocamento na população que tem principalmente a moeda estadunidense como base, né? Então, no caso da Venezuela, desculpa, Lu, só para concluir, isso gera até um ciclo vicioso, que é as pessoas, a partir do momento que a moeda perde valor, as pessoas correm justamente para moedas que são mais fortes, para fazer reservas em moedas que são mais fortes, como justamente o dólar. Claro. Então, um país que não tem entrada de dólares, as pessoas buscando dólar, isso leva a um ciclo de uma inflação que no ano de 2019, na Venezuela, levou à hiperinflação, né? Mas esse fenômeno também acontece nos países como Cuba, Irã, China e até a Rússia, né? Esse é o objetivo das sanções, do bloqueio econômico que os Estados Unidos promovem, né? Essa corrida desenfreada atrás de dólares a gente observa às vezes em países que acabam que às vezes nem estão sancionados, né, com países que estão altamente endividados, com organismos externos, como a Argentina, por exemplo, mas no caso dos sancionados esse é uma situação forçada, né, Rodrigo, uma situação imposta por outro país, né? A dependência do dólar é isso. Tema presente também no estrangeiro, é isso. Lateralmente ou frontalmente em diversos capítulos, né? Exatamente. Lucas, eu queria trazer para a conversa o Miguel Stedley, historiador, doutor em História pela URGS, né? E editor do nosso Boletim em Ponto, nossa newsletter de todas as sextas-feiras aqui no Brasil de Fato. Miguel, eu queria te fazer uma pergunta justamente para colocar uma perspectiva histórica nessa questão dos bloqueios econômicos, das sanções. Quem foi que inventou os bloqueios? Como é que começa essa história das sanções, né? Pensando nessa perspectiva de punição a adversários políticos, é possível traçar um panorama histórico, definir um marco de origem dos bloqueios? Olá, Rodrigo. Olá, Lucas, Gonzalo, Lua, que está aí nas picapes. Bom estar de volta à bancada do estrangeiro. Olha, eu acho que, possivelmente, você me pegou no contrapé aqui, certamente, se a gente pensar em termos de história antiga, comércios gregos, fenícios, Império Romano, certamente nós vamos encontrar ali alguma passagem bíblica, né? Hermanoteu, que proibiu, etc. Mas acho que a grande referência importante para o nosso debate aqui é pensar na Carta da ONU, na Carta das Nações Unidas, né? Se a gente pensar, o mundo em que a gente vive, ou pelo menos uma boa parte dos últimos anos, né, ele foi organizado a partir do sistema ONU, do sistema da Organização das Nações Unidas, e financeiramente pelo sistema de Bretton Woods, né, que vai colocar o dólar nesse patamar que o Gonzalo falava, e que vai, a partir dele, desdobrar outras ferramentas, que nem o SWIFT, Banco Mundial, Fundo Monetário, etc. Acho que a gente pode ter essa referência histórica e da reorganização do mundo capitalista pós as duas grandes guerras, né, como uma referência. Por que isso é importante? Porque na Carta da ONU teve um intenso debate sobre esse tema das sanções e dessa possibilidade, como é que você controla estados beligerantes, né? Estava pensando no sentido contrário e não nesse que nós estamos discutindo aqui, de como, na verdade, os Estados Unidos acabam punindo ou perseguindo determinados países que são o que eles consideram hostis a eles, né? Mas a Carta da ONU prevê as sanções, e a ONU só utilizou as sanções 3 vezes em sua trajetória. Assim, integralmente contra a Rodésia, que era um Estado racista, né? Usou parcialmente contra o Iraque, nos anos 2000, e contra a Iugoslávia, no período da Guerra Civil. Então, só que ao mesmo tempo que a Carta da ONU prevê as sanções e diz que só o Conselho Nacional de Segurança pode reivindicar e impor essas sanções, a gente tem, paralelo a isso, os Estados Unidos usando unilateralmente sanções contra mais de 40 países. Então, quem inventou a sanção não saberia te dizer exatamente. Agora,
quem utiliza em excesso e de forma completamente desumana e desproporcional, e à margem da lei e da Carta da ONU, é os Estados Unidos, sem dúvida nenhuma. Claro. Agora, Miguel, aproveitando até esses elementos específicos da Venezuela que o Lorenzo trouxe para a gente, e pensando nesses exemplos históricos que você traz, né, tanto das ações que a ONU, como instância multilateral, aplicou, mas também sanções unilaterais, né, aplicadas pelos Estados Unidos, dá para a gente traçar algum paralelo entre essas experiências? Penso aqui, além da Venezuela, as sanções, o bloqueio contra Cuba, né, que pode talvez me parecer o mais próximo aí do exemplo venezuelano, mas também casos como as sanções contra o Irã, contra a Coreia do Norte, contra a Rússia, contra a China. Há paralelos, há um ponto comum entre elas? O que tem em comum é que todas são nações que têm alguma tentativa de soberania e que, portanto, desagradam os Estados Unidos, porque a principal ferramenta de sanção, como o Gonzalo mencionou, é o dólar. Agora, você pode usar isso de diferentes formas, né? E é interessante que a gente está conversando sobre isso, quer dizer, o que a gente tem agora nesse início do mês de julho, né? Ao mesmo tempo em que o Trump acentuou, agravou as sanções contra Cuba, inclusive retrocedendo algumas medidas que o Biden havia tomado. E aí a gente tem, por exemplo, a proibição total de cidadãos norte-americanos, estadunidenses, fazerem turismo em Cuba. Por exemplo, esse é um tipo de... ou você proibir empresas de realizarem... Quer dizer, os Estados Unidos não apenas proíbem empresas americanas de negociarem com Cuba, por exemplo, mas proíbe empresas de outras nacionalidades a terem relações com Cuba sob risco de serem, enfim, boicotadas, bloqueadas, de terem seus negócios suspensos, né? E ao mesmo tempo que a gente tem esse endurecimento com Cuba, o que a gente tem? O afrouxamento das sanções contra a Síria. Primeiro foi a Inglaterra, que já havia feito, né? Depois a União Europeia, e agora o governo Trump anunciou o relaxamento de uma série, porque eles atingiram, depois de 14 anos de sanções, o objetivo que era a mudança do regime na Síria, né? E o custo para a sociedade foi imenso. A Síria era um país, antes das sanções, com uma certa autossuficiência do ponto de vista agrícola, energético, do ponto de vista da produção de petróleo, etc., que mergulhou com as sanções uma profunda guerra civil, que, obviamente, independente de derrubar ou não o regime, ele tem sua população, né, que é sempre quem mais... Né? Então, por ali a gente vai percebendo que você tem muitos tipos de sanções, eles podem, claro que as mais fortes, como o Gonzalo explicou muito bem, é o tema do dólar, porque isso te submete essas variações, e não precisa ser um governo necessariamente hostil. Eu estava ouvindo, né, o Rodrigo Lucas conversando, por exemplo, se a gente pensar, não tem nada a ver com os Estados Unidos diretamente, mas para a gente pensar o estrago do dólar. Quando o governo brasileiro sinaliza que vai indicar o Gabriel Galípolo para o Banco Central e que a Faria Lima demonstra algum tipo de suspeita ou dúvida, que hoje se mostra completamente infundado, né, porque o Galípolo é 100% jaquetinha engomada ali, Faria Lima, etc. Mas o que a Faria Lima faz? Ela retira os dólares do Brasil e provoca a mesma coisa que os Estados Unidos faz com outras nações. A gente tem o mercado financeiro atuando para pressionar o governo brasileiro. Você tem uma evasão de divisa, você tem uma desvalorização da moeda brasileira, você aumenta o preço dos alimentos por conta do câmbio. Quer dizer, vira uma guerra política feita desde de dentro pela burguesia financeira brasileira, né? Então, são outros mecanismos que a gente tem. Mas essas sanções podem ir desde a proibição, por exemplo, de acesso a medicamentos, como a Venezuela, a Coreia do Norte, Irã e Cuba passaram por conta dos Estados Unidos, por exemplo, em plena pandemia. Estava vendo o Miguel falando aqui, pensando, né, no protagonismo dos Estados Unidos ao impor sanções, pensando que não tem uma correlação direta sobre o presidente dos Estados Unidos ser republicano ou democrata, e trazendo o Lorenzo para a conversa, pensando no caso específico da Venezuela, né, aprofundando no caso da Venezuela, as primeiras grandes sanções nos remetem ao período de Obama no poder, né?
lá, mais de 10 anos atrás, eu queria te perguntar, te pedir um pouco desse panorama histórico, assim, qual era o contexto das primeiras sanções e depois, com a chegada do Trump, como foi esse recrudescimento? O que mudou nas primeiras sanções aplicadas? O que o Trump aprofundou até a gente chegar no momento atual da Venezuela, Lorenzo? Rodrigo, isso é muito importante. Eu só queria aproveitar a pergunta anterior e a resposta anterior do Miguel, porque realmente são muitos paralelos que a gente vê entre diferentes países, né? Como o Lucas bem pontuou, é fácil, por exemplo, enxergar o paralelo entre Venezuela e Cuba, né? As sanções contra Venezuela e Cuba, que tem um caráter, né, mais político-ideológico, né? Mas é interessante, por exemplo, estudando o caso do Irã, como, por exemplo, a nacionalização do petróleo foi o estopim para as sanções do Irã, assim como foi para a Venezuela também, né? Muito parecido, porque quando o Chávez assume em 99, promove a estatização total, né, da exploração de petróleo, naquele momento os Estados Unidos já tinham tentado, não com base nas sanções, mas outras ferramentas, né, até uma participação direta, né, já comprovada, isso daqui não tem nada de teoria da conspiração, mas uma participação direta da Embaixada dos Estados Unidos aqui em Caracas, na tentativa de um golpe contra o Chávez. E no Irã aconteceu a mesma coisa, né? Em 79, depois da Revolução Islâmica, quando o Irã nacionaliza o petróleo, é com Jimmy Carter que começam as sanções que bloqueiam, né, a venda do petróleo iraniano. Então, você vai identificando as diferentes paralelos, né, mas entre as sanções, e que também é importante dizer, elas são uma ferramenta de pressão sofisticada, né? Porque ela se adapta à realidade de cada país, né? E justamente os Então governos anteriores, né, petro... Lourenço? Os governos anteriores eram muito afeitos aos Estados Unidos, né? Como o Rodrigo acabou de dizer, o imperialismo é uma política de consenso, bipartidária nos Estados Unidos, né? Então, tanto o governo da Quarta República venezuelana, do Carlos Andrés Pérez, quanto do Rafael Caldeira, quanto o regime do Shah Reza Pahlavi no Irã, eram muito amigos dos Estados Unidos, né? E respondiam aos interesses norte-americanos. E a partir do momento que um governo que de repente propõe uma política, nem precisa de confrontação, né, direta com os Estados Unidos, mas de soberania, autonomia, encontrou esse obstáculo de Washington, né? Exatamente. No Irã, em 75, os Estados Unidos é responsável por colocar, né, por dar um golpe de Estado e colocar um novo presidente. Então, realmente tem todo esse paralelo. Mas, respondendo a sua pergunta, Rodrigo, acho que na Venezuela isso se intensifica, como você disse, em 2015, né? A partir do momento em que o Obama coloca, né, e define a Venezuela como um inimigo estatal, né? Então é ali que o Obama começa essa pressão e praticamente institucionaliza os ataques contra a Venezuela, né? Já existiam sanções anteriores, eram sanções menores, por exemplo, a Embraer não podia vender peça de avião para a Conviasa aqui na Venezuela. Então eram sanções menores que não impactavam de maneira tão estrutural a economia. A partir do Obama, isso se intensifica. E aí, entrando um pouquinho na sua pergunta, qual que era o contexto da época? Já era um contexto de choque no preço do petróleo, então a Venezuela já tinha um aumento da inflação gradual naquele momento. O Obama define a Venezuela como um inimigo estatal, e quando o Trump assume, aí ele aperta realmente o cerco contra a Venezuela, fecha o cerco contra a Venezuela, e aí decide bloquear, como eu já tinha indicado, o principal produto venezuelano, que é o petróleo, né? Então impede de qualquer país de comprar o petróleo venezuelano, e aí intensifica esses ataques, né? E aí a Venezuela entra numa hiperinflação em 2019, e de 2017 até 2019, né? Em 2020 isso aumenta ainda mais. Mas os Estados Unidos, eles vão colocando também outras formas, né, de pressão. Então, não só contra o petróleo, mas também contra outros produtos. Então, a Venezuela também parou de poder vender ouro. Os Estados Unidos passam a sancionar pessoas também, funcionários públicos venezuelanos. Então, eles passam a não poder entrar nos Estados Unidos ou a viajar para países aliados dos Estados Unidos. E chegou até um ponto, Rodrigo, para você ver como as sanções elas vão se sofisticando e vão ganhando um caráter cada vez mais amplo, né, e atingindo de diferentes maneiras a Venezuela, até a questão cultural, né? Os Estados Unidos aplicou sanções contra times de beisebol da Venezuela. Então, que é o principal esporte do país, é o esporte em que as pessoas mais torcem. Então, o que acontece? Esses times, e é engraçado porque você entra na lista de sanções e está mencionado o nome do time, né?
O time está bloqueado, né? Os 14 times da liga estavam bloqueados, não podiam contratar jogadores que jogaram na liga estadunidense. Então você afeta, né, essas sanções. Eu estou falando tudo isso porque você consegue afetar a cultura, né? A coisa, a sociedade de maneira direta, né? E a identificação que as pessoas têm, até com esporte, com questões culturais, não só econômica, né? Esses bloqueios dos Estados Unidos, eles formam um grande quadro terra plana também, né? Eles geram muitas terraplanícies, né? Agora, recentemente, o time feminino de voleibol cubano teve os vistos negados para disputar uma partida em Porto Rico. Washington negou o visto dos vistos do time todo de voleibol feminino cubano. E aí, uma política completamente marcada no bloqueio, né? Nas sanções contra Cuba. É muito maluco, né? Chocante. Total, Lucas. E a gente acompanha não só no aspecto cultural, mas no dia a dia da população venezuelana, os duros impactos que a cobertura do Brasil de Fato sobre a Venezuela é muito pautada pelos impactos do bloqueio econômico, né? Eu queria trazer, inclusive, o Miguel de volta para a conversa, Miguel, para contar para a gente, em que pese a Venezuela, Cuba, países da América Latina sofrerem muito com as sanções, a gente tem outros casos de países sancionados que conseguiram se virar muito bem em burlar a dependência do dólar, burlar as sanções dos Estados Unidos e vão muito bem, obrigado, ou posso estar enganado, né? Vou te ouvir, tu que és especialista, mas, por exemplo, o caso da Rússia e o caso da China, que são países sancionados pelos Estados Unidos, mas que têm a economia pulsante, pujante e seguem adiante apesar das sanções, né? Eu acho que, voltando um pouco antes, Rodrigo, também para contribuir com tudo isso que nós estamos falando, junto com o Lourenço, enfim, também a gente percebeu o seguinte, os Estados Unidos, eles sempre, de alguma maneira, tiveram sanções, né? A gente vê as sanções a Cuba tem mais de 50 anos, enfim, mas eu acho que a grande virada de chave vem em 2001 com a história do 11 de setembro, porque a partir daí você usa a guerra ao terror como justificativa, inclusive para mudar as regras do SWIFT e começar a usar esse sistema financeiro que é de transação para utilizar esse tipo de bloqueios, como que o Lourenço mencionou, de, por exemplo, apreensão de ouro, né, de contas, seja de pessoas físicas, seja de pessoas jurídicas, seja do próprio Estado. Então, também o discurso da guerra contra o terrorismo, né, por exemplo, a inclusão de Cuba na lista dos países terroristas ou de financiamento, tem o menor sentido, né? Ao contrário, Cuba, por exemplo, teve um papel importante no processo dos diálogos de paz da Colômbia, todas as mesas de Havana, etc., né? Mas é parte desse processo e vai inviabilizar que, por exemplo, sei lá, um pesquisador, um cientista cubano tenha acesso a uma universidade que receba recursos americanos, por exemplo, enfim, né? Normalmente, o histórico que a gente tem é de que as sanções são muito efetivas em gerar essa série de problemas, desde hiperinflação, desvalorização da moeda, dificuldades, né, escassez de produtos, de praticamente, quando você tem o comércio mundial baseado no dólar, né, você não ter acesso ao dólar e você não ter outras ferramentas, esse é o grande debate que o BRICS deveria estar fazendo e não vai fazer por conta da posição brasileira e da Índia de não confrontar com os Estados Unidos, etc. Mas você não tem muita alternativa, né? Supostamente os russos têm dito que eles não só não foram afetados pelas sanções, como o país tem tido uma série de crescimentos nos últimos anos, sucessivamente, etc. É possível porque, além de tudo, estão num esforço de guerra que, de alguma maneira, acaba estimulando a produção industrial, gerando emprego, né, uma outra condição, além do peso que a Rússia tem na sua região do ponto de vista energético, enfim. Agora, se os russos pudessem derrubar essas sanções, tenho absoluta certeza que eles derrubariam, né? A gente entra aí também em Coreia do Norte, né? Supostamente, oficialmente não estaria sendo tão prejudicada, etc. Eu acho muito provável. No caso da China, é uma sanção diferente, né? Você tem um período de restrição quase total, né? O mesmo bloqueio, digamos, que foi estabelecido a Cuba, e a gente tem um reestabelecimento das relações entre os Estados Unidos e a China
no final dos anos 70, que muda esse cenário, que abre algumas possibilidades. Tem umas situações de hostilidade, de conflito, por conta de Taiwan, etc. Agora, e tem a guerra tarifária, que a gente viu que não deixa de ser uma forma de sanção também, né? Agora, é diferente, inclusive porque a China vai muito bem calçada em ser proprietária de milhares de títulos da dívida americana, né? Então, ela é uma que não se interessa, por exemplo, em ter uma desvalorização do dólar ou outro tipo de coisa, né? Então, no geral, é muito mais... É uma arma de destruição em massas também, sim, esse tipo de sanção. É muito improvável, ainda que seja possível que a Rússia diz, de que o país não seja tão atingido ou consiga reverter de outras maneiras, né? É uma situação sempre de estrangulamento, como a gente está falando desde o início do programa, né? Exato, e o caso chinês é muito específico, né, Miguel? Porque a normalização do país com o Ocidente se dá muito mais cedo do que vários outros países do outrora bloco comunista, né, como Cuba, Vietnã, etc., e própria Rússia, né? Justamente, diferente de Cuba, diferente da Venezuela, a China não está dependente somente de um setor exportador, né, de commodity. A China conseguiu diversificar muito mais, muito melhor a sua economia, né? Então, exatamente, tem um cenário diferente. Agora, Miguel, eu fico pensando, né, nos casos que você já trouxe aqui da Síria, né, que foi sancionada e teve seu governo recentemente derrubado, né, o governo do Bashar al-Assad, e também me veio à mente a experiência na Líbia, né, o governo do Gaddafi, que também foi extremamente, violentamente sancionado e teve ali o seu fim, né, colocado nas mãos por uma guerra civil em 2011, que até resultou na morte do Gaddafi, numa intervenção, inclusive, liderada pela OTAN. Só que outras experiências de sanções acabaram que não tiveram o mesmo resultado, né? A gente tinha ali no começo do governo Trump uma expectativa de que o governo Maduro cairia em semanas, não foi o que aconteceu. A gente tinha a expectativa de que nos anos 60 o governo revolucionário cubano cairia também em meses, principalmente em anos, né? Que seria a invasão de Playa Girón, né, a Batalha da Baía dos Porcos, que aconteceu em 61, e que também não resultou na derrota do governo cubano. E outras experiências, poderia continuar aqui, Rússia, Irã, China. De fato, as sanções não são uma estratégia, se a gente analisa sob esse ponto de vista, não são uma estratégia muito efetiva, né? Elas, na verdade, causam só sofrimento nas populações locais e acabam que não resultam efetivamente em mudanças de regime nesses países, né? Olha, não necessariamente. É como eu estava dizendo, a gente tem uma capacidade maior dos Estados Unidos de usar esses recursos econômicos como as sanções a partir de 2001, da Guerra do Terror, né? Então, claro, ainda que Cuba se mantenha, né, desde 59, etc., a gente teria que estimar aí quais são os custos humanos, né? Se a gente pensa assim, olha, tudo que Cuba já produziu para a humanidade do ponto de vista de saúde, de cultura, enfim, né, o quanto que Cuba poderia ter... Bom, é só a gente pensar que Cuba desenvolveu 2 vacinas contra o Covid e o Brasil não desenvolveu nenhuma, né? Exato. Então, imagina se nesses 50 anos a sociedade, o povo cubano, tivesse acesso a outras coisas simples aqui A gente não pode esquecer que é uma ilha que não tem condições naturais, né, para geração de energia elétrica, por exemplo, então fica muito dependente do petróleo, né? Essa possibilidade de energia solar é uma coisa que a gente tem aí há menos de 5 anos, de barateamento de placas, etc. Então, se a gente pensar o quanto que isso, para além do ponto de vista econômico, do ponto de vista humano e social, o quanto que isso atrasou a sociedade cubana e, de certa forma, o mundo que poderia ser beneficiado, né? A Venezuela resistiu, né? Mas tem sido penoso também esse processo, né? O Lorenzo pode, de novo, detalhar mais do que é. Você tem momentos de estabilidade, você tem uma mudança do governo em buscar autossustentação, incentivar projetos de agricultura, etc. Agora, é indiscutível que você tem um momento de choque e escassez que isso coloca. Olha os fluxos migratórios que a gente tem da Venezuela para o resto do continente, por exemplo. Exato. Para pensar, né? Então, os governos podem resistir baseados em muitos elementos, sejam suas commodities, como a Venezuela, o Irã e a Rússia, seja
subjetivamente, né, pelos valores morais, pela conquista da Revolução Socialista como em Cuba, etc. Agora, isso, indiscutivelmente, ele vai também cansando, vai exaurindo, né? Como é o caso que eu mencionei da Síria. Você pode levar aí 16, 15 anos e acaba levando uma situação, um grau de precariedade, né? Que também torna um pouco insustentável, né? Se a gente pensar em Cuba, eu fico imaginando, tem um momento que, cara, é bloqueio, é furacão, etc., que é um momento em que também a população... Você não pode tomar a precariedade como único padrão de vida, né? Então também Exato. isso sempre é um risco, né? A pandemia que fechou o turismo e afetou enormemente a economia cubana, que depende muito do turismo, né? Agora, o exemplo venezuelano é chocante, assim, porque em menos de um ano o país deixou de produzir 3 milhões de barris de petróleo por dia a produzir 300 mil. Perdeu 99% da arrecadação em dólares. Então é como se você recebesse $1.000 num mês e no outro mês recebesse $1. O grau de crise assim, a qual foi submetido o país é muito chocante. Eu fico me perguntando por que o mundo não se reúne para condenar as sanções unilaterais, né? Porque todo ano a ONU vota contra o bloqueio cubano, uma votação que só é boicotada, só é rechaçada por Estados Unidos e Israel, né? Para se acabar o bloqueio contra Cuba. Fico me perguntando por que o planeta não se reúne para condenar com mais firmeza, né, as sanções unilaterais. Mesmo organismos mais novos, como o BRICS, né? Tema do nosso último programa. Exatamente, que abarca aí países sancionados, né? Exatamente. Mas quem também abarca países sancionados, Rodrigo, é o Brasil de fato. Nós temos correspondentes em vários países que sofrem com sanções. Venezuela, Cuba, Rússia e China, estrategicamente colocados ali para dar esse panorama do sul global. E você pode acompanhar a cobertura todos os nossos correspondentes no nosso site, claro, e receber diretamente na sua caixa de e-mail toda semana a nossa newsletter, a famosa newsletter do Brasil de Fato. Acessando brasildefato.com.br/boletim, você se inscreve, é de graça, não paga nada, e recebe toda semana no seu e-mail notícias fresquinhas dos 4 cantos do planeta, aí, dos 4 países onde a gente tem correspondente, e também, claro, do resto de toda a cobertura do Brasil de Fato no Brasil e no mundo. Então acessa lá brasildefato.com.br/boletim, se inscreve, é de graça, gostoso demais, e garanto que você vai adorar. Diz aí, Rodri. Lucas, eu queria só estender o convite também para o nosso público assinar a newsletter Boletim Ponto, muito bom, editada brilhantemente pelo Miguel. Já é sobre política nacional, né? Política caseira, mas na minha opinião, a melhor newsletter que tem circulando por aí sobre... Para quem não consegue acompanhar de perto os acontecimentos da semana, é impressionante o trabalho do Miguel. Seguramente. Todas as semanas aqui no Brasil de Fato. É isso mesmo. Gente, para começar nosso segundo bloco, eu queria trazer um pouco da experiência pessoal de Lorenzo e Lucas, né? Descer um pouco a história dos bloqueios, das sanções. No caso da Venezuela, no dia a dia da população, né? Cada um atravessou momentos diferentes dos impactos desse bloqueio morando em Caracas, né? Lucas, para quem não sabe, gente, foi nosso correspondente em Caracas por 2 anos, né, Lucas? 2 anos. Por 2 anos. Nós, Brasil de Fato, que temos correspondente em Caracas desde o início, desde a fundação do Brasil de Fato praticamente, né? Então acompanhamos muito de perto todos os impactos dessas sanções econômicas, mas eu queria trazer um pouco para o dia a dia da população, impactos no cotidiano, o que as pessoas deixam de fazer no seu dia a dia por conta das sanções, um pouco da provocação também que o Miguel acaba de fazer pro Lorenzo, né? Do tipo, e aí, no dia a dia, gente, o cidadão comum venezuelano, o que as sanções impactam na vida dessas pessoas? Eu tive a primeira vez, Rodrigo, na Venezuela antes de viver lá, porque quando eu fui viver lá eu peguei o país um pouco numa recuperação econômica, já ali apostando em métodos alternativos de driblar as sanções e de crescer a economia para além do petróleo, né? Então ali tinha se livrado um pouco já do controle cambial, que gerava um pouco, sob sanções, gerava um pouco algumas aberrações na economia, né? Então, a primeira vez que eu cheguei no país ali pelos anos de 2018, 2019, eu me lembro até uma passagem meio anedótica ali, meio quase em termos de perestroika, né? Em termos de hiperinflação, eu indo comprar um hambúrguer, assim, tendo que levar dinheiro vivo, porque não tinha conta em banco, 3 pilhas de dinheiro, assim, mais ou menos dessa altura, para comprar um hambúrguer e uma Coca-Cola. Então, assim, era... o nível de hiperinflação que o país vivia gerava essas aberrações, né? Justamente porque o país não tinha acesso a divisas, não tinha acesso a dólares e a moeda nacional
foi às alturas, né? Explodiu. Então, ali imagina tendo o dinheiro para poder comprar o hambúrguer, as pessoas dificilmente tinham acesso às coisas, né? Então, de fato, uma escassez muito grande, porque a Venezuela, sendo um país rentista petroleiro, importava a maior parte das coisas, principalmente a comida. Então, ali, quando você corta a receita, né, do petróleo, você corta a possibilidade do país importar comida, então faltou muita coisa, de fato. E as pessoas ali tendo que se virar, e você já faltando no mercado legal, você cria um mercado ilegal quase instantaneamente, né, com gente ali se aproveitando de especulação, se aproveitando da fragilidade da população. Então, de fato, foi um período bem duro ali, né? A partir de 2019, que é quando o Trump, de fato, torce a faca, né, e começa a chamada política de pressão máxima, asfixiando totalmente ali as sanções, apertando muitas sanções contra a indústria petroleira. A economia do país degringola e isso afetou diariamente a vida das pessoas de comprar a arepa, que é o pãozinho de cada dia do venezuelano, o arroz, o feijão, a proteína. De fato, ali você teve um período bem, bem, bem complicado. Agora, Lucas, tendo a experiência de Cuba anteriormente, a Venezuela não demorou demais para tentar um plano de diversificação da economia, para ser autossuficiente, por exemplo, na produção de alimentos, que é algo que está sendo mirado agora? Justamente. Isso estava colocado ali durante os governos Chaves, né? Havia tentativas de incentivo à agricultura local, havia tentativas de estímulo à agricultura nacional, mas é isso, é uma coisa que o próprio ex-presidente Hugo Chávez dizia, né? Ele teve que lidar em quase 15 anos de governo, né? 13 anos mais ou menos, 14 anos de governo, com um déficit de quase 100 anos de rentismo e indústria petroleira, né? Então é isso. O rentismo é, de fato, uma doença, né? Tem o caso da doença holandesa, que aí a gente está entrando já um pouco no conceito econômico da discussão, que o Celso Furtado, economista brasileiro, ia chamar de subdesenvolvimento com abundância de divisas, né? É um conceito econômico que ele traz que, de fato, a Venezuela é subdesenvolvida, com abundância de dólares vindo da indústria petroleira, mas que de fato não conseguem se industrializar, não conseguem diversificar sua economia, e foi uma doença que aplacou o país durante 100 anos e que 15 anos de governo chavista não pôde, não conseguiu superar esse déficit de industrialização, de expansão agrícola, e de fato, quando veio a crise, e Washington sabendo disso, né, sabendo da fragilidade do país, pôde ali de fato torcer a faca e, aliado com pressões políticas da extrema-direita dentro do país, quase derrubou o governo Maduro. Eu, durante a correspondência lá, cobri algumas tentativas de golpe de Estado, alguns momentos de tensão, e de fato a ideia, o plano era esse. E quando passo o bastão para Lourenço, que me substituiu lá no posto, né? O Lourenço pode falar até melhor. O clima do país deu uma acalmada, tanto do ponto de vista político, né? Depois de várias derrotas da extrema-direita, né, Lourenço? Mas também do ponto de vista econômico, porque de fato o país começou a buscar em outras alternativas, em outras frentes, a receita, né? Arrecadação em dólares. Então, zonas econômicas especiais, parcerias com China, com Irã, que talvez o Lourenço possa explicar um pouco mais, que são agora as apostas do governo Maduro para esse próximo período, né? Exatamente, Lucas. Mas acho que o primeiro ponto que ajudou a aliviar a economia venezuelana foi justamente as licenças, né? A permissão dos Estados Unidos de vender petróleo para algumas empresas específicas, né? Isso ajudou a estabilizar um pouco a economia, para você ver como as próprias sanções elas são perversas nesse sentido, né? Como os Estados Unidos e a Casa Branca são perversos nesse sentido. Eles impõem as sanções, gera uma crise econômica, né? Como o Rodrigo falou, esse estrangulamento mesmo, esse sufocamento da população, da economia das pessoas, né? Que leva, consequentemente, a muitos problemas na vida das pessoas, e depois vai apresentando algumas licenças, vai afrouxando essas sanções. Então, quando eu cheguei aqui, o cenário era de bastante, né? De relativa estabilidade. Então, você tinha pelo menos o câmbio estável, né? $1 durante o ano passado quase inteiro custou 36 bolívares de maneira constante. A inflação também era super baixa, você não sentia os efeitos da inflação no dia a dia, mas isso muda um pouco com o Trump. Desde janeiro, né, 20 de janeiro, quando o Trump assume, o cenário começa a mudar um pouco. Então, você já vê uma desvalorização cambial significativa, né, a ponto do bolívar, como eu disse, né, o dólar custava 36 bolívares, hoje já está em mais de 100 bolívares. E isso foi gradual. Dia a dia você via subindo 1 bolívar,
Aí no dia seguinte não subia nada, depois subia 20 centavos de bolívar, e ia subindo dia a dia. E isso leva para as pessoas, né, a esse estresse, né? Então as pessoas ganham em bolívares aqui. Então você vê o seu salário perder valor dia a dia, né? E aí entra uma coisa de eu não posso sacar esses bolívares e ficar andando com eles, porque no começo do mês sacar todo o meu dinheiro, porque no final do mês esse dinheiro já vai valer menos, né? Então, existe toda uma conta que as famílias passam a ter que fazer, né? Então, quanto disso daqui eu vou comprar em dólar? Mas aí no mercado paralelo o dólar está custando muito acima. Eu espero esse dólar paralelo dar uma baixada ou pelo menos diminuir a diferença com o dólar oficial para tentar comprar dólar, ou pelo menos, né, alguma parte do meu salário em dólares. Então, vai levando a todo esse estresse, né? Todo o comércio aqui na Venezuela tem a cotação do dólar no dia, né? Você abre de manhã, eles estão lá numa lozinha, você abre o mercado de manhã, já põe a cotação e apaga no final do dia, né, para o dia seguinte colocar a nova cotação. Então vai gerando toda essa aflição, né, esse estresse, essa preocupação no dia a dia, né, da população, como o Lucas bem falou. Hoje não tem problema de escassez, né? A Venezuela conseguiu, de alguma maneira, criar, também como o Lucas falou, ferramentas, né, que acho que esse é um outro ponto importante, né? As sanções, elas não só não conseguiram derrubar os governos, né, e só geraram caos social, mas como também muitos autores dizem que acaba sendo um tiro no pé do próprio Estados Unidos, porque esses países foram recorrer a outras ferramentas e a tentar, por exemplo, sair do dólar, né, e fazer transações em moedas próprias, né. E a população também tem isso, de se adaptando, né, o governo também foi tentando se adaptar de forma, claro, tardia, né, não tem como você prever que do dia para a noite os Estados Unidos vão impor sanções sobre a sua economia, né, mas uma das questões principais é isso que o Rodrigo Chagas falou, né, que é a produção, principalmente de alimentos, né. O governo venezuelano se orgulha hoje de produzir mais de 90% dos alimentos que são consumidos pelas famílias venezuelanas. Falta um pouco de transparência nesse dado, né? O governo não divulga exatamente que alimentos que produz, que alimentos que deixa de produzir, que alimentos são importados, mas fato é que você vê realmente um grande abastecimento, pelo menos em relação na questão alimentícia na Venezuela, né? Você não tem nos mercados hoje falta de produtos, e você vê vários produtos com milho, por exemplo, você até vê milho brasileiro, né, nas prateleiras aqui, mas você também vê milho venezuelano. É isso, então o governo se orgulha muito de ter aumentado isso, a produção local, e também criou outra ferramenta, que são os comitês locais de abastecimento e produção, né, os CLAP, que foram um instrumento importante, né, de ajuda importante do governo, né, são organizações autônomas, sociais, mas que são incorporadas ao governo com o tempo e que ajudam nessa distribuição, né? Eles centralizam a produção e conseguem redistribuir por bairros, quase como cestas básicas, né, por bairros. Então foram se criando algumas ferramentas, algumas estratégias próprias para manter, né, de alguma forma, o bem-estar da população. Mas existe esse estresse diário, né? E você sente também na pele, né? Você sente diretamente nos serviços também, né? Quando eu cheguei aqui, o metrô, por exemplo, ele estava em uma condição boa. Ele tinha ar-condicionado, passava rápido. Conforme o Trump assumiu, é claro, não dá para ligar uma coisa direta à outra, mas é curioso como você começa a ver, por exemplo, mais trens, uma frequência maior de trens sem ar-condicionado, uma demora um pouco maior. Nos hospitais falam as mesmas coisas, que você sente um pouco que as filas aumentam, que alguns serviços, como tirar raio-x, né, um serviço básico, começa a ficar mais específico para um ou outro hospital. Então, tem esses efeitos que são sentidos de maneira direta na população, né? Não dá para atrelar uma coisa direta às sanções do Trump. Mas, pelo menos, é curioso você ver como esses serviços básicos também vão mudando conforme essa política vai apertando, né, contra a Venezuela e a população venezuelana. Eu não cheguei a conhecer a Venezuela na época do Chávez, mas muitos venezuelanos me contavam que durante os governos Chávez, quando coexistiram o governo Chávez na Venezuela e o governo Lula no Brasil, a parceria econômica era muito forte, muito pujante, e mercados brasileiros inundavam, produtos brasileiros inundavam o mercado venezuelano, né? Inclusive, perus de Natal, da famosa marca brasileira, estava indo para lá, e o pessoal falava que Natal venezuelano ficou marcado
pelo Peru brasileiro, assim, era uma coisa até meio anedótica, meio engraçada, assim, e depois, de fato, na minha época, um ou outro só produto brasileiro que você encontrava no mercado venezuelano. Em compensação, outros produtos de creme de leite turco, macarrão iraniano, sabonete iraniano. Nossa, eu comprei muito sabonete iraniano, sabonete turco. Então você via a tentativa de outros, né, abrindo outros mercados, outras produções. E uma coisa muito interessante que eu acho que o Lourenço vai poder até comentar melhor, que é a Venezuela, quando passa pela crise, tinha um passivo muito grande de digitalização bancária. E as pessoas pagavam muito em dinheiro, em efetivo, em dinheiro vivo. E durante a crise, a Venezuela teve que se digitalizar e correr com os mecanismos de pagamento tipo Pix, né, e transações digitais, porque, de fato, o país tinha um passivo muito grande nesse quesito bancário, né, de transações, e que hoje acho que já está resolvido, né? Você vê quase todos os estabelecimentos já passam maquininha de cartão ou recebem digitalmente, né, Lourenço? Isso facilitou muito a vida das pessoas também. Mas também se dolariza parcialmente, né? A economia funciona como uma economia bimonetária, né? Ela funciona com duas moedas, tanto o dólar quanto o bolívar. Mas, por exemplo, as primeiras vezes que eu tive lá durante a crise, só se pagava com dinheiro vivo. Tanto é que eu contei a história aqui das 3 pilhas de dinheiro por um hambúrguer. Que hoje, raramente, você não passaria um cartão ou não aceitaria, no mínimo, uma transação digital, até mesmo com criptomoedas. Muitos lugares funcionam dessa forma para poderem operar, porque, de fato, numa economia muito instável e o câmbio muito volátil, você não tem como ficar recebendo dinheiro vivo todo instante, né? Como é que tá isso hoje, Lourenço? Tem bastante dinheiro vivo na economia, a economia tá mais digital ainda do que estava nos últimos 2, 3 anos? Eu sinto que o dinheiro vivo ele é muito mais presente aqui do que no Brasil, por exemplo. Acho que no Brasil já existe uma digitalização ampla, as pessoas dificilmente andam com cédula, né, na carteira. Aqui ainda tem bastante, mas como você bem pontuou, né, é difícil, conforme a Venezuela entrou, né, nesses ciclos de crise cambial, é difícil as pessoas ficarem com moeda de maneira, né, prática até para o dia a dia. É isso, se você for comprar agora, hoje, com a moeda quase 110, o dólar custando quase 110 bolívares, que é quase 3 vezes o valor de quando eu cheguei aqui, é isso, para você comprar um hambúrguer, você vai ter que usar quase 30 notas, né, de bolívares, 30, 40 notas de bolívar. Então, realmente não é nada prático você ficar carregando bolívar, e hoje sim a digitalização ela é ampla, né? As pessoas em geral usam o pago móvel, que é o equivalente ao Pix, né? Ele é muito parecido com o sistema de Pix, você dá um dado ou outro a mais, né? Você coloca lá o telefone da pessoa, a cédula, né, o documento da pessoa, e faz a transação na hora, né? E cai na hora o dinheiro. Então, realmente, a digitalização foi muito amplificada, né? Quase todos os bancos hoje têm aplicativos e usam, né, essa ferramenta de transação instantânea no dia a dia. Mas ainda é uma economia que usa bastante, né, o dinheiro, como aqui fala, né, o dinheiro em efetivo, né, as cédulas, né? E também tem essa curiosidade, né? Você paga algo em dólar, você recebe o seu troco metade em dólar e metade em bolívar, né? A pessoa ainda pergunta se pode dar o troco em Pix, né? No equivalente ao Pix aqui. Então é uma economia também que depende bastante da emissão da moeda, assim como da emissão da cédula, né? Dos bancos imprimirem o dinheiro mesmo e de botarem o dólar para circular, porque você faz menos poupança em dólar de maneira digital, né? Os bancos, eles limitam as transações em dólar no dia a dia, né? Justamente por essa escassez de dólar. Você não consegue comprar o quanto você quiser em dólar no banco todo dia. Ele limita a um valor de $50, alguns bancos $100, mas então as pessoas ainda recorrem a comprar o dólar no mercado, né? E deixar guardado o dólar na tua casa, né? Então existe toda essa complexidade no dia a dia das pessoas, né? Que elas têm que ficar pensando muito em como vão comprar a própria moeda, né? Comprar o dólar, ou como vão gastar o salário, né? Se vai ser de maneira digital, se vai ser de maneira física, enfim. Gente, e sempre importante situar que o Brasil não é um país bloqueado, mas muitos desses problemas de precariedade descritos por vocês dois, né, enfrentados na última década pelo povo venezuelano, também são enfrentados pela população brasileira, né? Uhum. Então, assim, as sanções agravam um cenário de um país pobre, né? De uma população pobre, mas o capitalismo gera esse tipo de
ausência de serviços públicos, de precariedade na vida das pessoas em todos os países, né? Com certeza. Agora, Lucas, eu tô desde o começo do programa pensando em fazer uma pergunta mais conceitual pro Miguel. Acho que a gente tem um tempinho aqui até o fim. E eu queria trazer o Miguel de volta para a conversa, te perguntar, Miguel, se as sanções econômicas se inserem num contexto mais amplo de guerras híbridas. Se elas são uma das armas de guerras híbridas, eu queria aproveitar que a gente está tendo aqui um programa mais conceitual, né? Tendo uma aula sobre sanções unilaterais, e te pedir para explicar para o nosso público, para nós mesmos, esse conceito de guerras híbridas e como as sanções econômicas se inserem nele. O conceito de guerras híbridas ele já teve mais famoso, né? Já esteve mais na moda, assim, circulando, mas é uma ideia que foi gestada principalmente na academia russa, né? De que você tem a combinação, a ação dos Estados Unidos, né? Contra países que eles consideram, que eles classificam como hostis, em que você combina a guerra convencional, num segundo estágio, né? Ou seja, exércitos formais, enfim, invasões militares, com métodos não convencionais para desestabilizar o país. A ideia, na verdade, é que você não precise chegar na guerra convencional e possa desestabilizar através dessas... aí tem várias técnicas, né? As revoluções coloridas, como foi usado na Ucrânia, há quem enquadra aí a Primavera Árabe, né? E aí você tem uma ferramenta, o lawfare, né? O uso do poder judiciário para perseguir, como a gente viu com Lula, com a Cristina Kirchner, mas mesmo no golpe no Paraguai, em Honduras, etc. E aí as sanções econômicas, de fato, elas têm um papel importante dentro dessas guerras híbridas, né? Dentro da tarefa de você criar uma instabilidade em que a própria população seja responsável por derrubar o regime e os Estados Unidos não precisem assumir o ônus por essa mudança, ou seja, não precise ir para a guerra convencional. Então, esse tipo de sanção, ele é fundamental para criar, né? Antes, no bloco anterior, o Lucas lembrou dos países que resistiram, mas a gente vai contabilizando aí também os que não resistiram tanto, né? Ou os que não tiveram a mesma sorte. Isso é bem importante também para a gente pensar um outro tema que está em alta em função dos BRICS, cúpula dos BRICS, etc. Mas é que a gente não consegue pensar, Lourenço e o Lucas mencionaram isso, de, países que vão estabelecer comércio com outras moedas, etc. Mas não é só a gente fazer opção por trocar de moeda para mudar ou para superar, tirar o dólar do centro da economia, sabe? A gente também precisa fazer uma lição de casa doméstica, que é, por exemplo, muito da eficiência das sanções e dessas fugas que o dólar pode fazer e gerando esses efeitos inflacionários, etc., se deve pela falta de regulação dos mercados financeiros nacionais desde os anos 90. Quer dizer, você pode entrar com recurso internacional na Bovespa hoje de manhã e sair no fim da tarde para Hong Kong, para Xangai, para onde você queira, e não deixar nada nesse outro país, entendeu? Não pagar nada de imposto, de IOF, ou, ao contrário, você pode retirar um monte de riqueza do país na forma de dólares e mandar para um banco na Suíça, né? E também não ter nenhuma restrição, nenhum pagamento disso. Então, essas sanções também elas são eficientes, não só... E aí, por que o mundo não protesta contra os Estados Unidos, Lucas? É porque eles são a fábrica do dinheiro, né? Sim. Eles têm a impressora ali. Então, com essa hegemonia do dólar, quer dizer, a gente não tem como evitar que novas sanções ocorram, que novos processos de perseguição dos Estados Unidos aos países que eles considerem como hostis aconteçam, e mesmo países que não estejam necessariamente no grau de hostilidade, porque eu estava lembrando, Rodrigo, vocês são mais jovens, mas a minha juventude foi Plano Cruzado, governo Sarney, era isso aí, era a tabelinha do dólar, depois veio a URV com o Plano Real, né, e inflação super disparada. E na Argentina não é tão diferente disso, né? Então, de alguma forma, independente das sanções ou da posição que o país coloca, essa relação de dependência que a gente fica,
acaba sendo sempre agravada essa fragilidade por conta dessa hegemonia do dólar. E aí, obviamente, né, vira instrumento para sanção, vira para guerra híbrida, ou só para um controle dócil e domesticado, como a gente tem em alguns países da América do Sul. Agora, só um plá, assim, sobre a política nacional, né? O Miguel citou aí a entrada e saída facilmente aí dos dólares da Bovespa para Xangai, para Chicago. Eu estava conversando com um amigo economista, a gente devia estar discutindo controle de capitais e estamos aí tendo que brigar pelo IOF, que é para ajustar o arcabouço, né? Então, assim, poxa vida, gente. Eu pensei a mesma coisa, a hora que ele mencionou o IOF. É isso. Mas sabe uma coisa que a gente pode discutir livremente, com muito gosto agora, E Rodrigo? com muita rivalidade. E com muita rivalidade saudável, o nosso querido quadro Terra Plana, então vamos soltar a vinheta. We don't need no education. A Terra é plana. Então tá bom. Muito bem, chegamos aqui para o segundo bloco, a gincana saudável, amistosa do Terra Plana. E para você que chegou a primeira vez aqui e não entende o funcionamento, é muito simples. Cada um de nós vai trazer a notícia mais bizarra, mais absurda, mais terraplanista que saiu na semana. E quem decide quem merece o troféu, porque isso é uma competição, é o nosso querido convidado, Miguel Stedley. Então já vou chamar o Lorenzo, direto de Caracas. Lorenzo, nosso Caracas Boy, o que você traz pra gente? Bom, Lucas, essa semana eu trouxe a notícia de que Taiwan começou novos exercícios militares para tentar, ou para simular, né, um bloqueio a uma invasão chinesa, que eles chamaram de invasão chinesa. É importante dizer que esse exercício ele é realizado anualmente, né, ele não é extraordinário, mas eu acho terraplanista essa ideia de que Taiwan tem que estar constantemente com alerta ligado para se defender de uma possível invasão chinesa que até agora não se demonstrou nem se efetivou na prática, né? É difícil você ver qualquer ofensiva chinesa contra Taiwan nesse momento. É claro que a China tem a política de um só país, né, de considerar Taiwan como parte inalienável do seu território. Existe essa disputa histórica e os Estados Unidos também exercem pressão nesse sentido, né, de tentar cavar e tentar buscar e promover ali uma independentização de Taiwan, mas me pareceu terraplanista chamar, né, os exercícios militares de Taiwan de uma defesa contra uma invasão chinesa, né, ou para se proteger, de simular um bloqueio contra a invasão chinesa, até porque, né, nem está definido, isso para os chineses está muito claro de que Taiwan é parte da China, né, então não faria invasão em um território que já é parte do seu próprio país, né. Então, para mim, o Terra Plana dessa semana vai mais para o título desses exercícios do que para os exercícios em si. Falando em guerras híbridas, né? Tem que mencionar Taiwan. O bingo das guerras híbridas tem que mencionar Taiwan. Não tem como deixar de fora. Totalmente. O que você trouxe pra gente, Rodri? Cara, eu tô até um pouco constrangido porque o meu é bem besterol, assim, Lucas. Vamos nessa. Eu vou entrar no buraco dos cachorros do Milei. Ah, não. A história que começa lá na eleição, que ele tinha o cachorro Conan, os clonados, que tinha né? morrido, mas ao mesmo tempo o cachorro Conan apareceu, gente. Só que ele não gosta do Milei, visivelmente não tá afim de ficar perto do Milei, né? Como vocês podem ver ali, não rola uma intimidade muito grande. Ninguém sabia se o Conan estava vivo ou estava morto, porque o próprio Milei deixava isso numa lacuna. O Conan, que foi clonado e deu origem a outros 4 cachorros, que são os chamados filhos de 4 patas do Milei, e que moram na residência presidencial em canis individuais. Os filhos de 4 patas que se chamam Murray, Milton, Robert e Lucas, em homenagem aos economistas liberais estadunidenses. Peraí, um cachorro do Milei chama Lucas? Robert Lucas, né? Putz, eu vou ter que ir pro cartório depois desse episódio, gente. Pois é. Não vai estar dando pra continuar. Apareceu o Conan.
E aí tá todo mundo se perguntando se é o mesmo Conan que não aparece desde 2017, se é um Conan clonado. É o quinto clone. O quinto clone. O que fica claro é que Conan. ele não gosta do Milley, como vocês puderam ver ali. Não se sente muito à vontade ao lado do dono. Cara, nem os cachorros. Os cachorros têm uma sensibilidade elevada, né? A gente sabe que muita... não curtem energias ruins. Muita florada. Muito bom, muito bom. É o quinto clone, o quinto Conan. Muito que bem, eu fico na América Latina também, na América do Sul, e vou para Colômbia, onde o nosso ex-presidente colombiano Iván Duque, depois de deixar um legado aí de muita violência e truculência ao tratar com muita repressão os protestos estudantis e protestos de trabalhadores, sindicais, reprimir greves gerais e fazer de tudo aí para romper e rasgar os acordos de paz com as antigas Farc, né, com operações militares contra os militantes mobilizados da antiga guerrilha. Agora, depois de ter deixado esse legado maravilhoso na presidência colombiana, tá atacando de DJ. É isso mesmo, gente. O DJ Duque, e aí com Q mudo, tá? DJ Duque, tá aí atacando e animando as festinhas e as noites colombianas em todo o país. Eu queria aqui ter trazido junto com as imagens que a gente tá vendo aí do DJ Duque atacando nas noites colombianas, ter trazido o contato dele, pra se quiser, né, contratar pra alguma festa, algum evento. Podia ter chamado ele pra tocar, animar aqui o final do nosso programa. Pra tocar, mas aqui a nossa DJ Lua Gattinone tá muito mais banho, craque, né? dá um banho em Iván Duque. Então é isso, gente, deixa aí com A gente vocês olha as fantasias. as imagens do DJ do Iván Duque, que depois de ter deixado um legado aí que muito orgulha a direita latino-americana na Colômbia, tá atacando as noites colombianas. A parada tá dura. E com essa eu passo a bola aqui pro nosso querido convidado Miguel Stedler, a quem eu agradeço muito, Miguel, pela participação. A casa é sua, volte sempre. E o seu voto, por favor. Bem, senhores, tem um problema, né, Lucas? Que eu sou marmelada, né? Meteu o Milley, já ganhou meu coração, me pega muito. Aí me vem com cachorro com esses nomes... Eu fico muito no Milley, eu sou obrigado a votar, o homem ele não para, né? Então, é uma máquina. Meu voto é uma máquina, vai para a bancada, pro seu canil ali. Nessa semana eu vou de Milley, como sempre, aliás, né? Que é o meu voto tradicional. E já agradecendo de novo por estar de volta, por poder estar na bancada e esperando poder nos encontrarmos novamente em um próximo estrangeiro aí, para a gente continuar debatendo esse mundo de pernas pro ar aí, em que vivemos. Maravilhoso. Rodrigo Chagas levou mais uma, é isso? Em nome dos Rodrigos aqui, é a virada, é isso mesmo, Lucas? É isso mesmo, vejam só, o ponto de Rodrigo Chagas que vai para o time de Rodrigo Durão, ultrapassa agora e assume 14 pontos e assume a liderança aqui do quadro Terra Plana. Te dedico, Durão. E os correspondentes seguem aí lutando aí pra sair, pelo menos de passar de 2 dígitos, né? Lourenço Santiago, o que você tem a dizer sobre isso, camarada? Andam muito sérios os correspondentes. É verdade. Não, o que acontece é que eu já tentei de tudo, né, Lucas? Eu já tentei fazer campanha prévia, não deu certo. Agora Jornais eu tentei argentinos. Adotar um... eu tentei adotar um modo mais tímido, não deu certo. Tentei botar o Milley várias vezes, não dá certo. Então, assim, eu não sei mais o que eu faço. Só deu certo com a Bárbara. Talvez se a gente trouxer a Bárbara de novo para um programa, eu ganho alguma, né? Mas eu já, meu Deus, desisti de fazer campanha já E Lucas e Lourenço, queria agradecer ao Miguel, não só pela aula que deu aqui para nós hoje, mas também pelo voto. Obrigado, Miguel. Vejam a virada. Vocês estão muito populistas, gente. Vocês estão fazendo lobbies aí ao vivo e a cores, não dá, né? Muito bem, Lourenço Mas Santiago. pelo visto não adianta, né, Lucas? É isso. Muito obrigado, camarada. E traga notícias aí da situação venezuelana e sul-americana também. Um grande abraço, Lucas. Um grande abraço pro Rodrigo, pro Miguel também, apesar de tudo, e a todo mundo que acompanhou aí mais um episódio do Estrangeiro. A gente fica... Até a próxima. Rodrigo, segundo episódio juntos, é isso? É isso aí. Obrigadão, cara. Tá demais. E diz pra gente aí quem é que faz o Estrangeiro. O Estrangeiro é apresentado por mim, Rodrigo Chagas, e pelo Lucas Stanislau, meu companheiro de bancada. A direção e produção é da Letícia Holanda, a edição e sonorização da Lua Gattinone, e na operação de switcher, Guilherme Kobayashi e Otávio Gabriel. A identidade visual é do Rafael Canoba, e no Brasil de Fato, a coordenação de áudio e vídeo é da Monize Ravena, a coordenação de redes sociais da Rafaela Cury, e a direção executiva da Nina Fidelis. Querido ouvinte, muitíssimo obrigado e até quarta-feira que vem.